Boa tarde, terceiro ano, tudo bem com vocês? Como é que foi o final de semana? Conseguiram se divertir, colocar as atividades em dia? Como é que estão para vocês essas atividades? Tá tudo certinho? Hoje a gente começa mais uma semana das nossas atividades online. Espero que vocês estejam conseguindo compreender os conceitos, entender um pouco mais do conteúdo. Lembrando que quando a gente retornar, a gente vai fazer um breve resumo de tudo, uma revisãozinha de tudo que a gente está dando aqui, ok? Vocês não ficarão prejudicados. Hoje a gente vai ter a disciplina de português no livro Coque 1, na página 94. A gente vai falar sobre o título. O que é o título? O título, ele serve para a gente identificar o assunto principal de um texto. Por exemplo, nas páginas anteriores, a gente teve um texto escrito A Lenda das Cataratas. Então, a gente tem como interpretação que dentro desse texto que tem lá na página, ele está falando sobre as cataratas. Só que a gente não sabe qual. Para a gente descobrir qual, a gente tem que entender. Mas a ideia principal do texto ali passado é que ele vai falar sobre as cataratas, as lendas. Então, o título ele serve para identificar o assunto principal do texto, seja ele de uma história, de um poema, de um conto, de uma notícia, e ele é elaborado com poucas palavras, normalmente na primeira linha do texto, e normalmente ele é centralizado no centro da linha, ok? Na página 95, a gente já começa nossas atividades de aplicação. Na letra 1, você vai localizar e pintar no quadro somente as palavras que aparecem no texto lido nas atividades da página 88 e 89. Então, vocês vão lá e vão achar qual é o título do texto que aparece nessas páginas e vai pintar. No exercício número 2, você vai ler o texto e vai dar o título correspondente a ele. Lembrando que essas atividades relacionada os textos das páginas anteriores. A Lenda da Cuca e a Lenda das Cataratas do Iguaçu. Ok? Você vai ler a tirinha e vai escrever o título desse texto. E na questão número 3, você vai reler o texto, que você vai descobrir o nome, você vai reler ele nas páginas anteriores e vai inventar um novo título a partir do que você leu, vai modificar esse título, ok? E na página 96, vocês vão ler. O título precisa ter relação com o assunto do texto. Isso que eu falei para vocês. Quando a gente vai escrever um texto, a primeira coisa que a gente faz é criar o texto. A gente cria o texto todinho e depois que a gente relê esse texto, a gente vai tirar a ideia principal. O que o texto fala? Sobre o quê? Aí essa ideia principal que a gente faz o título. Então, primeiro a gente cria um texto e depois do texto pronto que a gente tira o título, ok? O título, ele precisa ter relação direta com o texto. Você vai ler os diferentes trechos das histórias e escrever o título correspondente a cada um. Nas lacunas, vocês vão escrever se o título é O Pássaro Mais Falante, A Lenda das Cataratas, A Festa no Céu ou A Galinha dos Ovos de Ouro, ok? E na atividade número 5, vocês vão colocar as perguntas, as afirmações, se elas são verdadeiras ou falsas, de acordo com o que a gente leu sobre o título, ok? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre como construir um texto. A gente sabe que a gente precisa da linguagem para a gente se comunicar, para a gente se expressar, para a gente poder viver em sociedade de forma ativa.
É por meio da linguagem que a gente consegue expressar o nosso pensamento, a nossa opinião, o que a gente acredita, os nossos valores. Para realizar tudo hoje em dia, a gente precisa da linguagem. Para a gente criar um texto, a gente precisa de uma estruturação. A gente tem uma estrutura para a gente poder criar os diferentes tipos de texto. A estrutura de um texto, normalmente, ela é quase sempre igual, a não ser que você tenha um poema, que a estrutura do poema é diferente da estrutura de um texto narrativo. Aqui eu coloquei um trechinho da lenda das Cataratas do Iguaçu. Aqui tá dizendo: diz a lenda que Naípe foi transformada em uma das rochas centrais. Neste pequeno espaço, a gente tem 2 dedos, começa a frase. Então, a gente tem o parágrafo, que é o espaçamento que a gente necessita para começar o texto. Depois da margem, 2 dedinhos, começa a palavra. Temos todas as palavras, que são as letras unidas que formam uma sílaba. E as sílabas formam as palavras, ok? A gente tem o espaço entre as palavras, a gente tem o espaço para a gente poder dar sentido ao nosso texto. A gente tem o título, que aqui eu não coloquei, eu esqueci, mas é A Lenda das Cataratas do Iguaçu, como eu disse para vocês. O título fica centralizado no meio da margem do texto. Aqui no meio vai o título. A gente tem também o espaço entre as linhas, que passam o sentido de organização e para que as frases não se embaraçem, não se misturem. A gente tem o sentido da frase. A gente continua no mesmo sentido. A gente não começa aqui e terminar aqui. A gente sempre começa, acabou uma linha, pula para outra linha. A não ser que você tenha um novo parágrafo. A gente tem os sinais de pontuação. Aqui eu usei a aspa, por se tratar de um texto que não é meu, é um texto já criado. E usei os 3 pontinhos, que é indicando que a história continue. E temos também o parágrafo, como eu disse para vocês, os 2 dedinhos antes de começar um texto. Então, a gente tem as palavras para formar um texto, que é quando uma letra se junta com a outra e forma um substantivo. Temos o espaço entre as palavras para dar sentido ao texto e para que as palavras que não tenham necessidade possam ficar juntas. As palavras que têm necessidade ficam juntas e as que não têm necessidade se separam para dar o sentido ao texto. Estranho seria se a gente colocasse diz a lenda tudo junto. A gente não ia conseguir entender o texto não ia ter sentido. Então, a gente também tem o título, que fica centralizado na folha. A gente tem o espaço entre as linhas para que as frases não se misturem. A gente tem a direção da frase. A gente tem a direção do texto, que ele começa depois do parágrafo e termina no ponto. E a gente tem os sinais de pontuação, seja o ponto final, o ponto e vírgula, exclamação, travessão e assim por diante. Lá na página 98, vocês vão fazer uma atividade de escrita e correção. Essa atividade a gente faria em sala em dupla, mas como a gente não tá em sala, né? Vocês vão fazer com o papai, a mamãe, quem tiver com vocês. Vocês vão recortar lá a folha do encarte, essa folha aqui. Essa folha aqui do encarte da página atividades 31 e 32, construção de texto, página 98. Vocês vão recortar esse encarte, preencher com os dados corretos e o
papai ou a mamãe vai ler o texto, um dos textos, seja da Cuca ou os textos das Cataratas do Iguaçu, e vai ler pausadamente o texto. Vocês vão escrever um trecho desse texto sem olhar para o livro. A mamãe vai ler, por exemplo, a parte que fala: diz a lenda que Naípe foi transformado em uma das rochas centrais da catarata. Esse é o trecho que eu li. Então, você vai escrever como você entendeu. Depois disso, você vai dar para o papai e para a mamãe corrigir essa folha. Aí, vai anotar se a direção da escrita da esquerda para a direita foi correta, se a direção da escrita da parte superior para a parte inferior foi correta, se teve o espaço de 2 dedinhos no parágrafo, se teve o espaçamento entre as palavras, se teve o uso correto da letra maiúscula no início das frases e depois do ponto final, se vocês utilizaram corretamente a letra minúscula, se vocês usou correto os sinais de pontuação, vírgula, ponto final, 2 pontos, travessão, aspas. Se o título vocês colocaram corretamente no meio no meio da folha, centralizado, e se vocês utilizaram a letra maiúscula para começar, e se vocês utilizaram o espaçamento correto das palavras no título, ok? Depois vocês vão colocar dentro do livro para quando a gente voltar, a gente corrigir direitinho, ok? Já na página 99, vocês vão completar o quadro. O quadro está incompleto. Preencha utilizando os conceitos estudados no tópico A Construção do Texto. Vocês vão colocar como é que o título é escrito, onde eles se localizam, como que as frases de um texto ela é escrita, horizontal ou vertical, se é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Vocês vão escrever dizendo se o texto começa no início da folha e termina no final, ou se ela começa no final e termina no início. Vocês vão colocar se os sinais de pontuação e as letras são necessários para a gente poder usar, escrever corretamente um texto. E vai colocar também a importância do parágrafo e qual a sua característica principal. Tudo isso vocês vão encontrar nesse quadrinho aqui, ó, que eu dei uma breve explicada no início do vídeo, ok? Da página 97. Ok, meus amores. Já na página 99, vocês vão completar o quadro. O quadro está incompleto. Preencha utilizando os conceitos estudados no tópico A Construção do Texto. Vocês vão colocar como é que o título é escrito, onde eles se localizam, como que as frases de um texto ela é escrita, horizontal ou vertical, se é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Vocês vão escrever dizendo se o texto começa no início da folha e termina no final, ou se ela começa no final e termina no início. Vocês vão colocar se os sinais de pontuação e as letras são necessários para a gente poder usar, escrever corretamente um texto. E vai colocar também a importância do parágrafo e qual a sua característica principal. Tudo isso vocês vão encontrar nesse quadrinho aqui, ó, que eu dei uma breve explicada no início do vídeo, ok? Da página 97. Ok, meus amores. Depois de ter respondido as questões, eu peço que vocês refaçam, além desse quadrado aqui do encarte, que vocês possam treinar em outras folhas, para vocês pegarem a prática de como escrever um texto corretamente, da estrutura que a gente precisa ter para escrever um texto, tá bom? Amanhã eu posto a resposta das atividades para vocês. Tenham um excelente estudo, que vocês possam estar
compreendendo as atividades, tá? Qualquer coisa vocês podem mandar mensagem, comentar embaixo lá, onde tem comentários da turma, que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo, bons estudos, até amanhã!